Então estamos iniciando aqui a nossa live pastoral aqui pelo perfil do Instagram da FASBAN. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Irineu Letensky, sou basiliano da Ordem de São Basílio Magno. E eu sou o diretor e coordenador dos cursos de pós-graduação da FASBAN e também sou professor de filosofia. Acredito que hoje teremos aqui alguns colegas, alunos, ex-alunos que irão acompanhar aqui a nossa live, né? Então, essa live pastoral, ela faz parte de um conjunto de palestras online para a formação. E esse conjunto de palestras, ele foi pensado no sentido de fornecer elementos que auxiliem nas reflexões. E essas palestras estão sendo promovidas e pensadas pelas seguintes instituições, né? Primeiramente pelo COMISE, que é o Conselho Missionário de Seminaristas do Regional Sul 2, também pelo DAST, né, que é o Diretório do Studium Teológico, né, o Diretório Acadêmico, e também pela FASBAN, pela Faculdade de São Basílio Magno. Então aqui eu quero agradecer aos nossos parceiros nessa live pastoral, principalmente aos coordenadores do COMISE, o seminarista Mateus Canônico, da Diocese de Paranavaí, e também o seminarista Amauri de Campos Júnior, da Diocese de Paranaguá. Também agradeço aos representantes do DAST, o seminarista Mateus Curta, da Diocese de Guarapuava, e também ao Leandro Castro, que é da Diocese de Toledo, e os demais integrantes do DAST que também estão conosco. Um aviso aqui para vocês que estão acompanhando essa palestra, essa live, e aos interessados em certificado para as horas complementares, sim, nós teremos certificado para as horas complementares. Ao final da palestra, ao final da fala de Dom Peruso, eu vou passar para vocês as orientações de como vocês deverão proceder para passar as informações para que a FASBAN possa emitir os certificados para as horas complementares. Então, repetindo, para aqueles que estiverem interessados no certificado para as horas complementares, ao final da fala do Dom Peruso, eu passarei as informações de como vocês deverão proceder, beleza? Então, como vocês já sabem, né, o tema da nossa live de hoje é o mês da Bíblia, um breve estudo do livro do Deuteronômio. O nosso convidado de hoje, como já é do conhecimento de todos vocês, é o nosso arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Algumas informações aqui sobre Dom Peruso. Ele é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, também de Roma. E Dom Peruso é também presidente da Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Então, com muito carinho, com muito orgulho que nós iniciamos aqui as nossas lives pastoral de hoje. Então, agora eu convido Dom Peruso para tomar seu lugar aqui e para fazer as suas considerações sobre o tema já exposto. Olá, meninos, meninas, estudantes de filosofia, de teologia, os de filosofia da FASBAN, os de teologia do Estúdio, mas outros mais que estão participando. Quero saudá-los com muito grande apreço, afeição, também a instituição COMISE, aí o Conselho Missionário de Seminaristas. Eu acho muito bonito, interessante, inclusive, essas iniciativas de vocês. Em tempos em que encontros, aulas, conferências, tudo fica mais complicado, esta é uma bela saída e pode inspirar muitos outros encontros com menos deslocamentos e, a despeito das distâncias, poder manter muitos momentos de estudos, de reflexão partilhada.
conversava eu com o irmão Irineu. Eu vou falar aproximadamente uns 40 minutos. Se alguém quiser depois alguma pergunta, pode já, ao longo da exposição, queira, por favor, enviar um e-mail ou não, um WhatsApp. Através do Instagram mesmo. Através do Instagram mesmo, pode enviar sua pergunta, o irmão aqui vai selecionar as que houver, se forem muitas, se forem poucas, aquelas que vierem, tentarei responder. Vamos lá. O mês da Bíblia. Lá pelos anos 1950, na década de 50, se eu não erro, 57, 56, houve alguns padres preocupados, já naqueles anos, passam bem dos 60, né? Alguma preocupação com os católicos porque pouco conheciam a Sagrada Escritura. E algumas iniciativas vieram já daquela época. Mês da Bíblia, com temas bíblicos. E era importante que algo se fizesse, porque o conhecimento bíblico da parte dos católicos era muito escasso e muito seletivo. Quem já estudou teologia fundamental, a turma da teologia, se recorda, ou se foi abordada essa temática, sabe que, em termos de revelação, foi assim apresentado a partir de um documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, existe a revelação fundante, que é a palavra, e a revelação consequente. É assim que o padre René Latourelle apresentava a temática da revelação presente no documento conciliar, Dei Verbum. Revelação consequente, tradição da Igreja e ensino magisterial. Mas, por isso, vale destacar, revelação fundante, a palavra. E nós católicos conhecíamos muito pouco. Tínhamos uma longa história, desde que perpassou toda a cristandade, da tradição, do dogma, e que tinha sua urgência e sua relevância. Não se trata de dizer que estava errado, que era diverso o modo de apresentar a fé. Entretanto, se quisermos fidelidade àquelas experiências mais originárias do cristianismo, aqueles cristãos dos primeiros dias, era a palavra dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, o que eles narravam acerca do que Jesus fizera e falara. Porque é Ele, Jesus Cristo, o grande revelador do Pai. Aqueles primeiros cristãos e o seu modo de evangelizar e de anunciar o Evangelho era eminentemente radicado nas palavras de Jesus e na interpretação que eles, apóstolos, discípulos e apóstolos, discípulos, chamados apóstolos enviados, na interpretação que eles apresentavam da história, da vida, das palavras e dos gestos de Jesus. Os primeiros séculos do cristianismo não se detiveram, ou nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos não se detiveram tanto em questões dogmáticas,
mas se tornaram palavra pronunciada daquilo que o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, que se fez palavra, aquilo que ele dissera, pronunciara, fizera. Revelação fundante. E o Senhor Jesus e os discípulos com ele, os apóstolos, então, integraram a pessoa e a história de Jesus a todas aquelas esperanças judaicas de um Messias, com toda a história do Antigo Testamento. Aí, numa espécie de promessa e de cumprimento. O Antigo Testamento, sem o Novo, seria uma promessa não cumprida. O Novo, sem o Antigo, seria um cumprimento não prometido e não esperado. Se faltar um, os dois perdem vitalidade. Pois bem, o ano bíblico, o mês bíblico, idealizado já em 56, foi mais tarde retomado pelas irmãs paulinas na década de 70. Não sei dizer se era continuidade ao que começara já em 57, porque depois não continuou, ou se foi uma iniciativa delas mesmas, mas foi uma grandíssima contribuição das paulinas para a história da evangelização no Brasil. É importante que não se esqueça disso, porque quem não sabe ser grato jamais será justo. A um certo momento deliberou-se, dado que era para conhecer a Bíblia, porque a busca era a palavra. A Bíblia é o livro. A palavra é toda a história presente, subjacente, o quanto é o caminho de Deus com um povo, o povo com seu Deus, caminhos e descaminhos da parte do povo, e Deus revelando e se mostrando novamente. Por isso não seria correto pegar apenas um ou outro livro selecionado. Então, ao longo do tempo, se escolheu um ano, um livro do Novo Testamento, outro ano, um livro do Antigo Testamento. Este ano é Deuteronômio. O próximo será a Epístola aos Gálatas. De maneira a uma espécie de educação do nosso povo em torno à palavra. E então, temos aqui, e é para falar do livrete preparado sobre o livro do Deuteronômio, apresentá-lo, mostrar algumas das suas páginas ou das suas faces. Então eu gostaria, eu não sei se vocês dispõem do livrete, não sei dizer. Eu disponho dele aqui, nas páginas ainda do computador, porque a mim coube coordenar não a equipe de redação, mas todo o conjunto de trabalhos que antecediam e depois de acolher a obra relatada, avaliar, sugerir junto com outros, retirar algumas coisas, acrescentar outras, e assim temos este belo livrete feito com muito apreço. Foi feito especialmente foi feito aqui em Curitiba, especialmente por gente daqui, o Frei Hildo Perondi. Temos aí na introdução, é fácil encontrar, na apresentação melhor, Fabrício Zandonati, Isabel Patuso, essa é uma irmã lá de São Paulo, Luiz Alexandre Solano Rossi, a Maria Aparecida, essa é de Porto Alegre, é uma religiosa, o Frei Vicente Artuso aqui de Curitiba, leigos, padres, religiosas, homens e mulheres. Já há aqui uma espécie de escolha, então, que tem um caráter, o quanto possível, de sinodalidade sobre o livro.
Vocês podem observar, os que dispuserem, que temos aqui um sumário. Eu nem gostaria de chamar de capítulos, mas tem essa estrutura de capítulos e itens, subitens, e se dispuserem, eu gostaria até que acompanhassem comigo a introdução. Essa é sempre, quer colocar o leitor diante da obra, na qual ele, leitor, vai mergulhar. O livro do Deuteronômio é um livro bastante carregado da linguagem legislativa, leis, normas, observâncias, permissões, proibições. E qual é o sentido da lei e do estudo hoje? Já na introdução, os redatores foram muito cuidadosos em mostrar que o livro, que é filho do seu tempo e da cultura da época, surgido de necessidades bem delineadas para aquele tempo, este livro tem respostas ou proposições ou reflexões fortemente, grandemente, largamente iluminadoras para as situações da igreja hoje e para o quadro eclesial da igreja no Brasil. Se observarem o segundo capítulo, quem dispõe dele, do livrete, vai percorrer as páginas iniciais para reconhecer o contexto e objetivos do livro do Deuteronômio, quando foi escrito. É impressionante aqui o escrito e o tempo. Embora faça parte do Pentateuco, o livro do Deuteronômio tem as suas primeiras raízes de tradição oral lá no tempo do Êxodo. Vamos por lá pelos anos 1200, entre 1200 e 1200 antes de Cristo. Ainda era tradição oral. Veio o exílio. Mas antes do exílio ainda, o exílio foi em 587, lá pelos anos 700, houve um rei, Ezequias, tentou reconstruir o culto e a justiça. É impressionante como desde o início do livro do Deuteronômio até o seu final, independente da história, do texto ou das circunstâncias, há uma espécie de eixo unificador em torno ao qual tudo gravita. E este eixo teria duas faces, vamos falar assim. A relação do homem, da mulher israelita com seu Deus, do povo israelita com seu Deus, e os desdobramentos desta proximidade e identidade de um povo eleito, consciência de um povo escolhido, os desdobramentos que isso se apresentava e requeria na relação com o outro, com o irmão. É por isso, fala também o nosso livro ainda, a composição do livro, sua história. E o livro, então, querendo falar do livro, começou em 2030, foi retomado no tempo do rei Ezequias, que queria reformar todo o quadro religioso do povo de Israel àquele tempo. Em 622 foi descoberto no templo de Jerusalém um manuscrito com uma nova lei, Deutero II, Nomos Lei, uma segunda lei, além do decálogo,
uma segunda lei. E foi instituído, dado que era muito coerente com o decálogo original, mas também com outros desdobramentos, especialmente nas relações comunitárias e interpessoais. Então foi integrado esta segunda lei ao longo do tempo na tradição do judaísmo como livro inspirado. O tempo do exílio foi um período precioso, aquilo que se afigurou tempo de desgraça, na realidade foi uma grandíssima graça para a teologia do Antigo Testamento. E lá, por excelência, no tempo do exílio, 587 a 537, aquele tempo, um tempo de reflexão por excelência, lá foi particularmente aprofundada e a redação disponível recebeu contornos absolutamente novos, não contrários, nem divergentes, mas atualizados. No ano 400, Esdras, então, o livro foi reapresentado, o povo já retornando do exílio, ou seja, de 1200 até o ano 400, tem uma história longa, mais de 600 anos. A palavra de Deus surgiu dos caminhos de Deus com seu povo e dos passos do seu povo, dos passos do povo com seu Deus. Por isso, não se pode ignorar os fatos históricos para compreender a letra e o espírito da Sagrada Escritura e da Palavra. Mas vamos um pouco mais. Nós vamos então encontrar as diversas partes do livro, que vocês, não é preciso que eu fale muito, vocês encontrariam, são 4 partes, e estão disponíveis aí. O autor ou autores não foi um só, foram muitos. Mas eu gostaria de falar mais do tema, dos temas presentes no livro. Alguns que eu menciono agora, depois outros de maneira mais destacada. No todo deste livrete sobre o livro, deste texto base do livro do Deuteronômio, alguns temas vêm e vão, emergem e reemergem. Um deles, a iniciativa de Deus. Foi Ele que quis, foi Ele que começou. Foi Deus que projetou o futuro da história desde o início do quanto o livro do Deuteronômio conhecia de história. A história do povo eleito é uma presença constante nas páginas ou na pena, na caneta do autor, vamos chamar assim, ou nos parágrafos. Iniciativa de Deus. Não há aí partes iguais que se encontram para um fortalecer o outro, que era o mais comum na compreensão de aliança do Antigo Oriente. Não é que Deus precisa, Ele quis. Uma iniciativa de Deus. Outro que a gente vamos encontrar nessas páginas todas. Não é possível separar fé professada de fé vivida. É muito importante essa constante no livro. Fé professada, a relação com um Deus único. E em função dessa característica única no Oriente Próximo, o monoteísmo, um Deus único, a fidelidade, neste caso tinha uma
recebia a fidelidade a esta aliança aliado. Deus é aliado dos seus escolhidos, dos seus eleitos. E os eleitos se fazem aliados daquele que os escolhera. A escolha era a gratuidade. Outro tema bastante presente. Gratuidade de Deus. Da parte dos eleitos. Resposta de fidelidade. Fidelidade no Deuteronômio, mas como de resto na teologia bíblica, não é aquele que cumpre regras. A linguagem do regramento e das regras é muito presente, sim. Todavia, é especialmente a aliança e a fidelidade, eu quero falar de fidelidade, é aquele que responde com fidelidade, com criatividade, e por criatividade não é inventar coisas novas, que responde a partir de dentro de si a seu Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, toda a inteligência. É um destaque constante, que quase que impregna a inteireza do livro, esta totalidade de entrega relacional, aliança, reciprocidade, não de regras observadas, mas de relações cultivadas. Usa a linguagem legislativa, permissões e proibições, sim. Todavia, não é apenas isso. E quando há essa linguagem da regra e da norma, a normatividade, tudo isso é decorrência, deflui em termos práticos de uma relação permanente, constante, de laços consistentes e vínculos, vamos falar, interação, muito usado hoje. Pois bem, esse é um dos temas presentes e muito destacado no livrete da campanha da fraternidade. Olha, é um livro, o texto base, o Deuteronômio é um livro de 34 capítulos. Não é possível, em 60 e poucas páginas, destina-se a pessoas que não tiveram a oportunidade de muita escolaridade ou então de muitos estudos teológicos. Não é um livro para especialistas esse texto base, nunca deve ser. E nem é o texto base o mais importante é o Deuteronômio. Pois bem, essa relação fé professada, fé vivida, é de tal maneira integrada uma à outra que se faltar uma, torna-se uma mentira as duas. E esta fé vivida tem um desdobramento no Deuteronômio e no nosso livro, no texto base. Qual? A relação com o próximo. E este próximo é, de maneira muito destacada, o estrangeiro, a viúva e o pobre. Não, por favor, não queiram acrescentar objeções de questões espirituais, tradição da igreja, que a vida espiritual, como uma vez por outra alguém quer apontar, como se fidelidade a Deus fosse adesão intelectual a um corpo doutrinal. Não há fidelidade apenas intelectualizada, nem outrora e nem agora. É político, então, o livro do Deuteronômio. Não é ideologia, não é partidária, não é uma espécie de, vamos falar assim, querem chamar, facilmente se chama de tendencioso. Não.
é palavra de Deus ocupada com a vida do irmão. E o irmão mais fraco e mais pobre. E o próprio, aliás, este livro é, dentre os livros do Antigo Testamento, o Deuteronômio, é o terceiro mais citado nas palavras no Novo Testamento. Outra questão, eu falei de iniciativa de Deus, de fé professada e fé vivida. Outra atenção que este texto base outra atenção, tema e atenção para o qual o texto base volta às suas reflexões. São os textos aqueles textos que se afiguram difíceis para a nossa leitura de hoje, textos de violência legitimada, de vingança, de punição, a morte para quem não obedecer aos preceitos legais. Quem lê hoje textos daquela época, claro que vai experimentar uma perplexidade. Como pode? Olho por olho, dente por dente. Como pode alguém que erra, que seja lançado fora da comunidade, dependendo do caso, que seja eliminado? Como pode certas leis de alguém que é devedor e tem que pagar, não consegue pagar, então teria que vender filhos ou tornar-se escravo? São inquietações que afloram. É preciso, eu gostaria aqui de recordar, por exemplo, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que não tem só no Deuteronômio. É para limitar o direito de vingança naquela época. O direito de vingança era um dado cultural. Se alguém me corta um dedo, eu tenho o direito de cortar outro dedo. Mas na época se tornou era uma associação do direito legitimado, regra, lei, com a indignação da vítima que nunca se vingava só na medida do que tinha sofrido. Sempre se vingava num nível bem mais... num nível muito mais acentuado. Era para limitar o direito à vingança. Hoje nossa mentalidade é estranha, mas naquela época foi um grande salto. E Jesus depois vai retomar: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Ele reinterpreta, não negando, mas recolocando na devida e na justa direção de um Deus que se revela amoroso. Para o tempo do Deuteronômio, ainda não se falava tanto de um Deus amoroso, não se conhecia Deus como alguém que amava. Foi Jesus que levou ao máximo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com Jesus, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que o Filho de Deus perdoe até naquela hora. Chegou-se ao ponto mais elevado, mas houve um caminho até chegar ao extremo do amor. E o Deuteronômio é um momento solene dessa progressividade. E o nosso texto base explica isso com muita clareza. Ou então o caso de eliminar alguém que transgride a lei.
não é porque se quer desgraçar a vida de alguém, dando-lhe a morte. Àquela época, se imaginava que eliminando a pessoa se eliminava também o mal que ela praticava. A compreensão ainda era muito de caráter operacional. Se fez, se o ato externo houve, é porque dentro também existe esta mesma percepção. Não se falava ainda da fraqueza, do tropeço, a compreensão de pecado, de amor, de dom de Deus ainda estava em processo. E o livro, nosso texto base, cuida muito disso. Outro destaque que vamos encontrar no nosso livro, nesse texto base, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, ouve somente a Ele, entrega-te, entre muitas vozes, entre muitas possibilidades, entre muitas alternativas, fica com teu Deus, porque foi Ele que te escolheu primeiro, e Ele é tão real que o que prometer, e fiel, que o que prometer a Abraão, muito destacado essa linha de fidelidade, promessa a Abraão, promessa aos patriarcas, e por fim suscitou Moisés, e Moisés, o grande intérprete, quem apresenta a lei como possibilidade de vida para Deus, para o povo de Israel, na condição de aliado, escolhido pelo próprio Senhor da história. Um pouco mais, ouve Israel. Há páginas muito preciosas nesse nosso livro, nesse nosso texto base. E aí são textos escolhidos, são aspectos ou dimensões, desculpe-me, vamos falar de dimensões ou de perspectivas temáticas. Os nossos autores procuraram apresentá-lo acalentando uma sensível afeição pela dimensão pastoral, ou evangelizadora, se quisermos usar termos de hoje, pastoral, querendo aproximar o quanto possível o livro do Deuteronômio na perspectiva dos evangelhos e do Novo Testamento. Na Dei Verbum, que foi um texto maravilhoso, que mudou o modo da igreja interpretar-se, junto com outros 2 ou 3 documentos do Vaticano II, Lumen Gentium também, Gaudium et Spes, admiráveis. Mas agora falamos da Dei Verbum. Na Dei Verbum, como interpretar esses textos e textos difíceis também? Qual é a relação entre um e outro dos testamentos? Interpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. O discurso da montanha no Evangelho de Mateus, especialmente os capítulos, capítulo 5, 17, vai até 7:28. Ouvistes o que foi dito, eu, porém. Não vai ouvistes o que foi dito, não é uma introdução em até todos os versículos ou temas do discurso da montanha, mas aqueles temas. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é recolocar nos quadros da plenitude da revelação com Jesus toda a tradição chegada até aquele tempo. Chegou à plenitude.
Então, os nossos autores tentaram e foram muito felizes em aproximar o livro do Deuteronômio daquele tempo, primeiras palavras ou primeiras tradições lá pelos anos 1230, 1250, as diversas fases da sua elaboração temática e redação, integrar a experiência de fé do Antigo Testamento, tentaram os autores identificar com as palavras, gestos e opções de Jesus Cristo. Por isso, alguns temas: o pobre, o estrangeiro, porque em tempos de pandemia cresceram muitos pobres estrangeiros. Isso vale para a igreja na Europa, com tantas migrações, nos Estados Unidos, aqui no nosso Brasil. Quanta gente por toda parte, sentindo-se estrangeiro. Deuteronômio: lembra-te que foste estrangeiro no Egito. Toma a história do teu povo como critério para as opções que fazes no presente. O nosso país, em larguíssima margem, é composto de etnias vindas, sim, de fora. E mais os nossos estrangeiros dos nossos dias. Se tomássemos o livro do Deuteronômio e fôssemos conversar com um morador de rua, e ele dispusesse deste livro, ele teria perguntas muito cortantes, talvez, a nos formular. E os autores tentam mostrar e aproximar outrora e agora. E isso não é ser esquerdista ou petista ou comunista, como vez por outra se fala por aí. Especialmente aqueles que querem que a igreja volte a ser a antiga sinagoga, ou que querem confiná-la em sacristias, pensando que basta desfilar com pomposas vestes e rendas de toda ordem, convencendo-se de que isto pareceria bastar. Não é esta a fé bíblica. A liturgia não é rito apenas. E se confinar no rito, seria empobrecer aquele caráter mistagógico que é aí que se vive a comunhão com Deus. Não podemos ficar tranquilos se somos uma sociedade que comunga dentro da igreja e se excomunga fora dela. É isso que o Deuteronômio, em outras palavras, enfatiza. E que os autores não esqueceram. Eu disse que seriam 40 minutos, estamos já nos aproximando. Eu gostaria de lhes recomendar, queridos seminaristas, que lessem o texto base, mas não apenas o texto base, que fossem até o Deuteronômio, quando o texto base menciona aquelas citações. Se lhes é difícil ler todos os 34 capítulos, e quem não estudou teologia teria dificuldades em se familiarizar com uma linguagem que conserva os traços do tempo em que foi escrito, e uma mentalidade, especialmente mais do que a linguagem, mas que lessem este livrete, este texto base, não simplesmente como uma curiosidade, mas como uma expressão, como uma, digamos assim, um serviço que a igreja quer prestar aos seus filhos e aos que creem e com ela querem crer na palavra. Tem até numa das frases, uma frase muito bonita, que nós vamos encontrar lá no item 2.6. Vou ler aqui. Se você tiver 2.6, não sei bem qual é a página aí no livrete, porque eu estou me servindo do texto
base, cuja última redação eu disponho ainda no computador, no tempo que fizemos a última avaliação do mesmo. Item 2.6. Para falar da importância teológica do Deuteronômio. As coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas nos pertencem ou pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Mas observar as palavras desta lei não porque é lei segundo um linguajar normativo, mas porque é revelação que procede de Deus. O Deuteronômio... aquela frase maravilhosa que se tornou lema de uma das campanhas da fraternidades recentes. Escolhe, pois, a vida. Eu te coloco diante da morte e da vida. A vida conserva esta aliança. Mostra que és aliado do Deus que se revelou especialmente em Jesus Cristo. Aqui teríamos temas, abordagens que se estenderiam longamente, mas eu tinha me comprometido em 40 minutos, paro por aqui. O irmão aqui pode dizer quais seriam os novos passos. Nós temos aqui uma pergunta de um estudante do 4º ano de teologia. Ela começa aqui e finaliza aqui embaixo, se eu quiser ler a pergunta, do José Vitor. É sempre o José Vitor, né? José Vitor. Controle esse homem. Mas o que tem aí? Aqui, ele escreveu. Leia, por favor. Dom Peruso, tendo em vista as comparações possíveis entre o Código da Aliança, presente no Êxodo, e diversas passagens do Deuteronômio, verifica-se uma mudança substancial. Jean-Louis K. afirma em Introduzione al Deuteronômio se tratar de uma mudança teológica. Como podemos situar tal evolução teológica à luz da totalidade da revelação na literatura deuteronomista, sobretudo no Deuteronômio? Nossa! Vou ler aqui outra vez, porque o José Vitor, os seus colegas precisam recordar a pergunta. Jean-Louis K., ele foi meu professor. Tive aulas com ele. José Vitor, em Introdução ao Deuteronômio, se trata de uma mudança teológica. Claro, em grandes linhas. No Êxodo, o destaque teológico é o processo de saída. Ouvi os clamores do meu povo, desci para libertá-lo, eu te escolhi, agora vai. Israel, então houve o Êxodo, ótimo. Houve a aliança, houve o decálogo, e uma redação primeira, bem mais antiga do que aquela do Deuteronômio, que tem 500, pelo menos na ordem dos fatos e das tradições, há uma revelação teológica, uma atualização. O Deuteronômio é 500 anos na ordem dos fatos, está a se referir a uma situação do tempo do rei Josias. Quer retomar as leis e as experiências do passado e projetar o seu futuro. No tempo do rei Josias, mas antes Ezequias, Israel passara por muitas, o Reino do Sul, singular, de maneira particular, passara por muitas vicissitudes e contradições.
Como vamos evitar que aconteça novamente o que está a nos acontecer? Então, a nova lei, uma nova teologia. Se o Êxodo falou da saída, das vicissitudes com o faraó, da travessia, dos 40 anos do deserto, o Deuteronômio está situado, não na saída, não no caminho do deserto. É mencionado tudo isso. Eu te escolhi, eu te fiz sair do Egito, eu te conduzi pelo deserto, eu te trouxe aqui. Agora contempla essa terra. Ainda não entraram na terra, ainda não chegaram a Jericó, ainda não ocuparam a cidade. Isso o livro de Josué virá logo a seguir. Qual é a nova teologia? O destaque agora é para a fidelidade à lei. Não substitui, integra todas as tradições do livro do Êxodo, acrescentando, porém, e apresentando uma teologia que projeta o futuro de Israel próprio para quem já está prestes a entrar na terra. Quando redigiram, já tinha entrado, mas o autor recoloca no passado um problema do presente, projetando-o para o futuro. Como se situa então a teologia na inteireza da tradição teológica? Êxodo saiu do Egito, libertação. Deuteronômio, fidelidade à aliança. Mais tarde, como exílio, um Messias. Quando veio o Messias, o Salvador pleno. Numa espécie de corrente de 5 ou 6 elos, o Deuteronômio seria aí o segundo. Ou terceiro, numa corrente de muitos elos, desculpe. Temos mais 2 perguntas, o nosso tempo aqui já está se esgotando, então pedir para o senhor comentar assim, mais breve essas 2 questões. Tem uma aqui do Nicolas, o estudante de filosofia lá da FASBAN. Ao que me parece, assim, a obediência às leis, o povo seria expulso da terra e levado para o cativeiro. Como entender essa obediência hoje? Também temos uma outra questão aqui do Frei David Capuchinho. Boa noite, Dom Peruso, paz e bem. Como superar a polarização política dentro da igreja, quando somos exortados a priorizar os pobres e sermos proféticos? Deixa aí as 2 perguntas, eu tenho que responder. Nossa, o tempo foge. Então vamos lá, como é que é a primeira? Pode ler novamente? A questão da obediência e a ser expulso, né? Como entender a obediência hoje, e a do Frei é como relacionar a profecia. Vamos lá. Primeiro, Nicolas. Obediência, audire. Desde audire, ouvir. Eu ofereço a minha liberdade ao que eu ouvi. Não é uma liberdade aqui no sentido filosófico, que eu sou soberano sobre o meu destino e eu construo a minha história num contexto de relações de alteridade e de convivência sadia. É liberdade no sentido é teológico, e a teologia daquela época. Eu sou muito mais um povo. Hoje se fala de individualidade. Eu, self, indivíduo. Aquela época era um conceito de personalidade corporativa. Não sou eu. É o meu povo. Eu sou um povo. Pois bem, obediência para um povo. Este povo tem história se vincular a seu Deus. Senão vai apanhar de suas próprias pobrezas. Transpondo para o nível individual. Eu, como seguidor de Jesus Cristo, sou tanto mais livre quanto mais me vincular ao Senhor a quem eu escolhi seguir. A outra, como é a outra, por favor? A outra questão é como superar a polarização política dentro da igreja, quando somos exortados a priorizar os pobres e sermos proféticos. Primeiro,
Uma posição favorável aos pobres, se não for acompanhada de uma experiência de fé, se torna apenas uma opção sociológica. E isso, tivemos experiências amargas. Então, aproximar-nos dos pobres por causa de Jesus Cristo. Por causa de Deus. Eu posso amar os pobres até sem Deus e sem Jesus Cristo. E já aí há um ato, uma antropologia nobre. Mas para quem segue Jesus, ele amou os fracos porque queria ser retrato humano do amor do Pai. Então, eu, discípulo de Jesus hoje, para vencer a polarização não é ideias sobre os pobres e nem ideias sobre Jesus, mas a aproximação ao fraco. Não falo só de pobre sociológico, mas são os que dos pobres sem bens materiais, mas são os que sofrem primeiro e sofrem mais forte, mais intensamente. Se faltar amor aos pobres, o próprio Senhor no Evangelho está a dizer: não todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, se faltar amor aos pobres, é um traço seguro de que não é Deus o meu rei. Reino dos céus. Ter a Deus por rei. E não entrarão no reino dos céus é muito preocupante esta frase. Quem não tiver aproximação ao pobre pode observar todas as regras religiosas do mundo e da história, não se aproximará de seu Deus. É isso. E o Frei aqui disse que é para eu sair do lugar, tá? Então, tchau! Muito bem, então, deixa eu tirar aqui a máscara. Então, agradeço ao Dom Peruso pelas palavras, pela sua sabedoria, reflexão conosco. Também agradeço a todos vocês que acompanharam aqui a nossa primeira live pastoral, que é uma realização da FASBAN, juntamente com o DAST e com o Comise. Convido a todos vocês também para seguirem o perfil da FASBAN no Instagram e acompanhar nossas postagens. Nós temos postagens sobre teologia, teologia oriental, filosofia e temas diversos, né? E também vocês podem ir lá conhecer os nossos cursos de pós-graduação, como também a nossa graduação em filosofia. Agora, para os interessados em obter o certificado para validar as aulas complementares, vocês deverão acessar nos próximos 10 minutos no nosso link aqui no perfil da FASBAN e preencher o formulário com seu nome, CPF e e-mail e clicar em enviar.